Glória a Deus, graça e paz, amados. Estamos aqui novamente, para mais um estudo bíblico ao vivo comigo, pastor Wendel Costa, aqui do nosso Ministério Águios. Amém, queridos. Então, deixa eu desligar aqui o som, linda canção, mas o som aqui eu me atrapalho um pouco. Muito bem, amados, glória a Deus. Estamos aqui nessa terça-feira mais uma vez, para estudarmos a palavra do Senhor. Este assunto, queridos, a gente estava vendo andando em espírito. Esse assunto é muito importante e tem tudo a ver com andando em espírito. Mas lá no canal do YouTube eu vou fazer uma série nova que vai servir tanto para esse estudo, esse ensinamento sobre andar em espírito, como também vai servir para o nosso próximo assunto, que vai ser cura, cura, saúde, conforme eu já falei. Mas é necessário entendermos a parábola do semeador, as verdades que Deus nos ensina através da parábola do semeador, porque tudo isso vai ser usado quando a gente for estudar sobre cura, como obter cura, como andar em saúde divina. Ok? Então vamos logo aqui para o nosso assunto, é um assunto bastante amplo. Vamos estudar a parábola do semeador. Por quê? Eu vou explicar a parábola do semeador e por que ela é importante para o nosso entendimento. Queridos, antes de entrar na parábola do semeador propriamente dita, eu vou ler aqui um versículo que está em Marcos 4:13. Quando Jesus fala a parábola do semeador, os discípulos ficam sem entendê-la. E aí os discípulos vão perguntar a Jesus o significado daquela parábola. E aí Jesus diz algo que é muito impressionante, que foi algo que eu percebi depois, estudando essa parábola. Jesus diz assim: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Queridos, as parábolas, antes de mais nada, o que é uma parábola? É uma história, uma comparação que Jesus está fazendo. Em uma parábola, Jesus conta uma história, ele conta algo do dia a dia, do cotidiano das pessoas, principalmente daquela época. Ele conta essa história, por exemplo, usa uma moeda, ele usa uma semente, como é o caso aqui, para trazer ensinamentos sobre realidades espirituais. As parábolas de Jesus, elas revelavam o reino de Deus. Jesus, muitas vezes, eu acho que a maioria das parábolas ele contava e dizia: como é que eu vou comparar o reino de Deus? Com que parábola eu vou assemelhar o reino de Deus? Então, as parábolas, elas serviam, e elas servem, obviamente, estão aqui escritas, elas servem para nos revelar como funciona o reino de Deus. E Jesus diz aos discípulos aqui que se eles não entendessem a parábola do semeador, eles não entenderiam as outras parábolas. Por que isso? O que é que tem de diferente na parábola do semeador? E eu vou te dizer o seguinte: a parábola do semeador, ela revela, ela mostra os detalhes de como o reino de Deus se manifesta aqui na terra, certo? E antes de a gente entrar diretamente na parábola do semeador e nas verdades que ela traz, eu vou ler aqui em Marcos mesmo. Mais adiante, Jesus termina a parábola do semeador e ele fala uma outra parábola. Aqui no versículo, estou em Marcos, capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 26. Observe atentamente, meus queridos, o que é que Jesus fala com relação ao reino de Deus. Ele diz assim, Marcos 4, 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Observe isso, é muito importante. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada
a ceifa. Olha que impressionante. Queridos, se a gente ler rapidamente, sem meditar no que a gente está lendo, a gente vai perder o que Deus quer para nós, o entendimento. Jesus explicou que o reino de Deus funciona como um homem que lança a semente e a terra produz, né? A semente se transforma em uma planta, ela frutifica, ela cresce e dá fruto, e aí chega ali a hora da colheita. E ele fala aqui de fases, né? E ele diz também que não sabe como, o homem não sabia como é que a terra produzia, mas a terra de si mesma produzia. Então, a parábola do semeador, ela revela como o reino de Deus se manifesta na terra. O reino de Deus, gente, é um reino espiritual. Ele é invisível, mas ele é real. Mas ele pertence a um plano espiritual, né? Quem vem acompanhando os estudos sabe que eu estou sempre falando isso. Como é que esse reino se manifesta na terra? Primeiramente, Deus, Jesus aqui nessa segunda parábola que eu estou lendo aqui, a parábola da semeadura e tal. Jesus, ele é a própria semente que foi lançada por Deus. Deus semeou Cristo na terra, né? Ele semeou seu Filho para colher filhos e filhas, que somos nós. E Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus, ele precisa ser semeado, e ele vai agir, vai funcionar como funciona a semeadura, desenvolvimento da planta, fruto e colheita. Certo? Então, a parábola do semeador vai revelar como esse processo acontece. Você já se perguntou por que parece que a Bíblia funciona para umas pessoas e para outras não? Você já se perguntou se a Bíblia promete cura, por exemplo, tem várias promessas de cura, palavras de cura, por que cristãos morrem doentes e ora-se e a pessoa não é curada? Você já se perguntou por que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria, está lá em Romanos 14, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e alegria, mas há cristãos, talvez eu ou você mesmo, há cristãos que parecem não ter paz na sua vida. Como o reino de Deus se manifesta na terra? Quais os princípios? E é exatamente o que a parábola do semeador revela. A parábola do semeador, queridos, ela revela como a justiça, a paz, a alegria, o poder, né? Porque lá em Coríntios, eu esqueci qual a referência, mas ele diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Há poder no reino, há paz no reino, há cura, há saúde no reino, há prosperidade no reino. O reino de Deus é um reino tão rico que as ruas, você vai pisar em ouro lá. Aqui ouro é caríssimo, né? Eu não sei nem quanto está o grama do ouro, mas sei que é muito caro. Sempre ouro é um bom investimento, porque é algo precioso, mas no céu será onde a gente vai pisar. Então o reino de Deus é um reino de saúde, é um reino de salvação, é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de justiça, de integridade. Mas por que é que muitos cristãos não conseguem, não demonstram desfrutar desta realidade do reino de Deus? E nós vamos aprender isso através da parábola do semeador. Eu já vi pessoas que passam rapidamente os olhos nessa parábola, acham até engraçado, acham até interessante esses 4 tipos de solo que Jesus fala, né? Mas não demonstra essa profundidade. E realmente eu confesso a você que eu levei muito tempo para entender as coisas que eu vou ensinar aqui. Na verdade, essa parábola do semeador, já venho há anos estudando ela. Eu não me lembro mais quanto tempo faz que eu comecei a meditar especificamente na parábola do semeador. Certo? Então, o que eu vou ministrar para vocês é algo que eu venho meditando e venho aprendendo durante anos já. Até minha esposa, quando eu disse hoje que ia começar hoje a ministrar sobre a parábola do semeador, ela disse: a sua cara é de parábola do semeador, né? Devia fazer um curso de agronomia para
para poder ensinar melhor. Mas, na verdade, não é necessidade, porque é muito intuitivo, é simples, né? É fácil da gente entender a questão de semear e colher. Então, na verdade, o princípio que a gente vai estudar e entender. Ok, gente? Eu não sei bem quanto tempo vai demorar nessa parábola do semeador. Né? A gente aprendeu, estamos, na verdade, andando em espírito. Como é que eu vou andar em espírito? Nós aprendemos que nós andamos em espírito, significa andar pela palavra, significa andar em fé, significa andar de acordo com as realidades espirituais. Né? Mas aí a gente vai passar para a parábola do semeador, porque ela vai trazer esse entendimento de forma mais sólida, como é que a gente vai trazer essa realidade espiritual para que se manifeste aqui no mundo físico, né? Nós já falamos sobre isso. Então, gente, aqui a parábola do semeador, ela está nos 3 evangelhos sinóticos. Se eu não me engano, é Mateus 13. Deixa eu ver aqui. Aliás, antes de continuar, eu quero falar o seguinte. Eu não fiz o estudo em texto dessa vez, porque, na verdade, o Ministério Ágios já tem um estudo no blog da irmã Bruna, né? Então, o nome do blog é Divulga a Palavra, é bruna.agios.org. Ela, na verdade, já fez esse estudo da parábola do semeador. Eu fiz a revisão do texto, né? Participei também, então eu vou usar esse estudo. É bom que me economizou o tempo, né, da produção do estudo. Então, você pode estar acessando bruna.agios.org e pesquisando lá a parábola do semeador, porque foram várias partes. Eu estou aqui na primeira parte, que eu vou colocar o link depois, onde é estudado sobre a semente. Mas eu não vou seguir exatamente aqui do jeito que está, não, mas é um material para você aí ter escrito, né? Hoje eu vou falar sobre essa primeira parte aqui. Então, queridos, vamos lá, né? A gente já está aqui meditando, aprendendo sobre a parábola do semeador. A gente já viu que Jesus falou que esta parábola é uma chave, uma espécie de chave para que nós possamos compreender as outras parábolas. Nós já vimos que o reino de Deus, ele funciona dessa forma aqui na terra. O reino de Deus funciona como algo no sentido de semelhar e colher. É semelhante, funciona com esse mesmo princípio. Então nós precisamos entender bem esse princípio. E a parábola do semeador, ela vai destrinchar, né, muitas coisas que você talvez tenha dúvida, porque me ajudou também. Então ela está em Marcos 4, está em Lucas 8, isso eu não estou bem certo, ela está, acredito que em Mateus 13. Isso, é isso mesmo. Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. A parábola do semeador está nos 3 evangelhos. Isso mostra também a grande importância que Deus dá, né, a essa parábola aí. Ok? Eu vou ler aqui ela na versão de Marcos, está no capítulo 4, a partir do versículo 3, e aí a gente vai meditando sobre isso. Vou ler aqui, versículo 3, Marcos 4, 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Então está aí a parábola do semeador, certo? Nós vamos devagarzinho estudando cada um desses tipos de solo. Hoje eu quero falar um pouco sobre alguns elementos da parábola, principalmente a semente. Ok? Então, o que é que representa a semente? Aí a gente vai um pouquinho mais para frente. E Jesus, ele explica no versículo 14. Ele diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Ok? Então, na parábola do semeador, temos
um homem, né, um semeador que sai lançando sementes em diferentes tipos de solo. O primeiro solo é aquele terreno duro, né, à beira do caminho, um terreno assim exposto, que não é guardado, né, um terreno onde passa todo mundo. A semente cai lá e é comida por aves, não frutifica. O segundo tipo é um terreno pedregoso, até nasce a plantinha, mas a raiz não se desenvolve, fica fraca, uma planta raquítica, vem o calor do sol, ela não aguenta, morre, também não produz fruto. Terceiro tipo de solo é um solo que é bom, ele produz, só que ele tem muito espinho, né? Não, espinhos, ervas daninhas, a planta ainda chega a se desenvolver, mas ela fica sufocada por causa daqueles espinhos, aquelas ervas daninhas, e também não produz fruto, ou como diz em outra versão, eu não sei se é Mateus ou é Lucas, ele diz, não dá fruto com perfeição. E finalmente a semente, né, glória a Deus, a gente fica agoniado, né, devido a essa semente que não quer dar fruto, mas a glória a Deus que chega um determinado solo onde aquela semente cai ali e ali aquele solo produz, e existe diferentes tipos de produção, mesmo no solo fértil, alguns produzem mais e outros menos, ok? Então, é uma figura, uma ilustração que mostra, revela princípios de como o reino de Deus se manifesta na terra. A primeira revelação que Jesus nos dá é a seguinte: aquele que semeia está semeando a palavra. Então, esta semente que cai nos terrenos, nos solos, representa a palavra, ok? E eu já vou falando, o solo, ele representa o coração humano, né? Jesus explica aqui, logo no versículo 15, ele diz assim: os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, o solo representa o coração humano, não o coração esse físico de bombear sangue, não, mas o coração, aquele homem interior, ok? Então, primeiramente, o que semeia, semeia a palavra. Esse termo, palavra, né, é o grego, a palavra grega, logos, certo? Então, Jesus está explicando que o que semeia, semeia o logos, que é palavra em grego. Então, o que é que significa essa palavra logos? Logos quer dizer palavra, mas de uma maneira mais ampla. Temos, inclusive, palavras em português aqui que são derivadas dessa palavra logos. Por exemplo, psicologia, né? Essa palavra logia vem dessa palavra grega logos. Psique é alma, né? A gente já viu isso. Então, psicologia seria a palavra ou o estudo da alma, certo? Então, essa palavra logos, né, ela não quer dizer apenas palavra, uma palavra qualquer. Não, ela quer dizer o sentido da palavra. Pode ser traduzido, e é traduzido como ensino ou doutrina, lá em Hebreus 6. Pode ser traduzido, inclusive, como pregação, né? A King James, se eu não me engano, em 1 Coríntios 1,18, traduz como pregação. Então, o logos, essa palavra logos quer dizer, traz uma ideia, um entendimento, não é o significado da palavra. E é traduzido também como doutrina ou ensino, certo? Então, quando é que a gente vê esse termo logos? A gente vai lá para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, certo? Essa palavra aqui, verbo, é a tradução do grego logos. Então, Deus, ele é a sua palavra, certo? Deus, Jesus, ele é a palavra, ele é o logos, né, que se tornou carne. Certo? Então, veja só que o termo logos quer dizer algo mais amplo. É uma palavra de ensino, é uma palavra que traz uma informação, é uma palavra que traz conhecimento. Por que é que
é importante entender que a palavra, ela é semeada. O que é que isso tem a ver, né? Como a gente pode enxergar isso melhor? Gente, quando você nasceu, o que é que você sabia fazer? Imagine aí, vamos voltar no tempo. Quando nós nascemos, nós sabíamos fazer o quê? Só as necessidades básicas e chorar e mamar. A gente não sabia falar. Quando a gente nasceu, a gente não sabia andar. A gente não sabia fazer cálculo matemático. Eu não sabia filmar. Eu não sabia digitar. Eu não sabia dirigir. Eu não sabia de praticamente nada. Tudo o que eu faço hoje, praticamente tudo que eu faço hoje, eu tive de aprender. E você também. Então, observe, o ser humano, ao contrário do que foi ensinado, veja só, ensino, ao contrário do que foi ensinado, o ser humano não é um animal racional. O ser humano ele é totalmente diferente dos animais. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um bezerro nascendo, mas é muito interessante. O bezerro nasce daqui a pouco tempo, ele nasce de manhã, à tarde ele já está caminhando e está andando. Um animal, ele não precisa, o animal pai, geralmente ele não precisa ensinar os animais não precisam ser ensinados a serem como eles são. Então a vaca não se preocupa em ficar ensinando o bezerro a andar, ele é pré-programado para isso. O ser humano, ele não é assim. O ser humano, ele precisa ser ensinado. E nós ensinamos os outros por meio de logos, por meio de palavras. Então a palavra, ela vai trazer conhecimento e ela vai formar em nós ideias, filosofias e vai gerar o quê? Comportamentos. Então, a palavra, a palavra logos, o ensino, ele funciona em nós como uma semente. Certo? Então, a gente ensina nosso filho a andar, por exemplo, e não adianta, a gente não ensina ele apenas uma vez, é um processo, mas vai sendo ensinado. Você pega na mão, vamos meu filho, e aí a criança vai desenvolvendo, vai começar a desenvolver habilidades e vai criar, e a criança vai para o colégio, cada vez mais as crianças estão indo mais cedo para o colégio, e lá ela vai receber informações, ela vai aprender a desenhar, ela vai aprender a pintar. Observe, isso vai formando nela quem ela vai ser, através da palavra, através do ensinamento. E funciona exatamente como uma semente. No princípio era o verbo, que é o Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui em João capítulo 1. E no versículo 14 diz, e o verbo, que é o Logos, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então Deus tem uma palavra, Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada, ele revela quem é Deus. A palavra, ela traz conhecimento, informações. Esse processo, ele é um processo, vamos aqui para o livro de Gênesis, no capítulo 3. Esse processo é um processo lento, é um processo gradativo, porque Deus criou esse processo de formação do nosso conhecimento, do nosso caráter. Ele criou dessa forma, que segue essa lei, essa regra de você ter que semear para colher. Vamos para Gênesis capítulo 3, onde nós vemos aqui a tentação de Adão e Eva e como eles caíram por causa de um desejo de, vamos dizer assim, burlar a lei estabelecida por Deus. Observe aqui em Gênesis capítulo 3,
no versículo 3. Mas do fruto, aqui está tendo a conversa entre a serpente e Eva, certo? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gente, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, né, não era uma árvore normal, era uma árvore de conhecimento. O homem, o ser humano, tem essa sede, tem esse desejo por conhecimento, por sabedoria, isso está dentro do nosso coração, né? Eu acho que você dificilmente vai ver alguém que diga, né, que não queira conhecimento. Isso está realmente dentro do coração do homem, mas o processo de conhecimento, né, de conhecermos o reino de Deus, né, de frutificarmos, é um processo lento, porque ele funciona com base na lei da semeadura. Ele funciona como funciona o semear, né, o regar, e é tudo um processo lento. Nós já vimos que o reino de Deus se manifesta na terra de forma gradativa, de forma lenta, funciona nessa parte aí, desse jeito aí, conforme uma semeadura. Mas aqui, Satanás, sabiamente, astutamente, tentou o homem para que ele pudesse pegar o quê? Um atalho. Basicamente, a tentação de Satanás foi burlar a lei que Deus havia estabelecido da semeadura e colheita. E o homem, a mulher, né, Eva, e o homem ali também entrou em concordância com ela, desejou obter conhecimento e sabedoria de forma rápida, sem esforço, né, e comeram da árvore do conhecimento. E a partir daí, meus queridos, o homem passou a receber conhecimento a partir de uma outra fonte, né? Eu vou abrir aqui deixa eu procurar, acho que é 1 Timóteo, capítulo 4, certo? Então, a partir do momento que Adão pecou e comeu da árvore do conhecimento, observe que é uma árvore de conhecimento, e o conhecimento é transmitido por palavras, né? Essa semente é informação, é um conhecimento, é uma palavra, é uma doutrina. Então, a partir daquele momento, Adão e Eva abriram o mundo para que espíritos malignos passassem a falar, ministrar, né, semear na vida do homem. Então entrou a má semente. Neste momento entrou a semente ruim. A palavra, o ensino maligno. E hoje nós temos que conviver, nós temos hoje aqui no mundo, um mundo que produziu, né, espinhos e ervas daninhas, né? Um mundo que produziu coisas malignas, assassinatos, adultérios, prostituição, perversões de todo tipo. Por quê? Porque foi aberta a porta para um outro conhecimento, um outro tipo de semente. Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvidos a espíritos, dão ouvidos. Abre os ouvidos para palavras, para sementes, doutrinas, né? O homem deu lugar a este conhecimento maligno. Então, hoje, queridos, nós temos no mundo a semeadura maligna. Todos os seus comportamentos, né, os pecados, né, os comportamentos malignos, os comportamentos pecaminosos, são fruto dessa semeadura que o homem passou a dar lugar.
Então, quando Deus falou da maldição que viria sobre a terra, ele disse, né, espinhos e cardos colherás. E aquilo é físico, claro, mas também é representação de algo espiritual, que nós vamos ver também que Jesus falou do solo espinhoso, né? O solo espinhoso, aqueles espinhos, aquelas plantas que não dão fruto, que serve para comer, mas serve para, às vezes, nos arranhar, né? Que são os espinhos, a gente vai chegar lá. Então, queridos, a palavra, ela funciona como uma semente. A palavra logos é conhecimento, ela traz conhecimento. O homem, ao pecar, abriu a porta para Satanás e seus demônios, os espíritos malignos, trazerem conhecimento, né? Aqui diz que, inclusive, que na igreja, né, porque aqui ele está falando da igreja, claro, porque o mundo sempre deu lugar a isso aqui. Ele diz, apostatarão alguns da fé. Apostatar, né, quer sair da fé, se desviar da fé. E ele diz que mesmo na igreja haveria aqueles que dariam ouvidos. Então observe, quando a gente dá ouvidos a informações, a palavras vindas, se for de Deus, claro, é a boa semente. Se for a palavra de demônios e os ensinamentos do mundo, são a má semente, né? Então, queridos, a palavra funciona como a semente. Desde criança, nós somos expostos ao conhecimento do mundo. Existe, a gente vai, né, eu vejo isso, é algo que você também vê. Hoje, cada vez mais, as crianças, elas vão mais e mais cedo para a escola. E os pais se preocupam muito, né, querem que os filhos sejam cheios de conhecimento, porque quer, né, para galgar um bom emprego e tudo. E vocês, né, não sei se você já percebeu, mas nós somos expostos a toda sorte de ensinamentos na escola também, né? Muitas vezes os pais acham que a escola vai formar o caráter dos filhos e delegam, né, deixam de aproveitar a oportunidade para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos e entrega tudo nas mãos da escola, né, como se a escola fosse ensinar a verdade da palavra. Então, os ensinamentos do mundo, eles são sementes que vão entrar no nosso coração e vão produzir frutos de acordo. Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, se não é a palavra de Deus, então não é a boa semente. Claro, eu não estou dizendo que todo conhecimento que a gente vê é pecaminoso e errado, mas muita coisa está misturada. Então, quando a gente para assistir programas, né, infelizmente eu não posso enganar, tenho que falar a verdade, mas os programas de TV, os filmes, né, as próprias amizades, as pessoas, elas estão o tempo todo compartilhando coisas. E hoje, na era da informação que a gente está, não é verdade? Nós somos expostos a uma multidão, muita informação, muito conhecimento que está sendo semeado em nosso coração. Muita palavra. E essa palavra, queridos, ela funciona. Esse conhecimento, essa informação que está sendo ministrada para nós, ela funcionará como uma semente. A palavra, o logos, que traz informações, funciona como semente. E vai dar fruto de acordo com a espécie de semente que foi semeada. Não temos como fugir disso, né? Eu já vi pessoas, cristãos, que acham que se elas eu sou cristão, eu sou forte, se eu assistir esse filme de violência, isso não vai me influenciar em nada. E aí você para ouvir, você dá ouvidos ao que está sendo ensinado através daquele filme, e não é de admirar que isso vai formar em você algo, vai formar conhecimento, vai formar ideia, vai formar caráter e vai gerar comportamentos em você. Do jeito que a semente é semeada, ele vai produzir de acordo com a espécie da semente, né? Cristãos que se expõem a erotismo, isso vai influenciar, isso vai formar ideias e vai moldar o seu caráter
nós vamos ver isso, porque a palavra que traz um conhecimento, ela funcionará como uma semente que é semeada em nosso coração, e se houver as condições, né, se a gente der ouvido, se a gente para ouvir, a gente vai produzir fruto de acordo, não tem como impedir. Qual é a boa semente? Né? Vamos voltar lá para Marcos. Deixa eu puxar aqui, Marcos capítulo 4. Né? Na versão de Mateus, ele fala que a semente é a palavra de Deus. Então, Jesus fala da boa semente aqui na parábola do semeador. Mas existe a semente maligna, existe a má semente, a semente ruim, que é o conhecimento do mundo, né? As coisas que Satanás ministrou, que os demônios ministraram ao homem, né? O homem, depois que entrou, abriu a porta para Satanás, permitiu esse conhecimento que produziu pecado, assassinato, homicídio, etc. Né? Antes de falar da má semente, também, aliás, eu vou falar logo, aqui eu já citei, o versículo Marcos 4,14 diz que semeia a palavra. Ok? Vamos agora me ver aqui a mente o do Salmo 1, que fala também sobre isso, é muito interessante, né? Como a gente deve evitar a semente do mundo, mundana, de Satanás, porque senão ela vai produzir em nós esse comportamento. Aqui no Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Né? Eu acho que eu já falei outras vezes aqui. Os ímpios são aqueles que não temem a Deus. Eles aconselham, eles ensinam. Eu acho que eu já falei, mas eu vou falar novamente, que certa vez eu estava almoçando em um restaurante, e esse é o único momento que eu vejo a TV aberta, né? Porque a TV aberta é misericórdia, eu não vejo nada que traga edificação, está tudo muito misturado, certo? Então, o que é que eu quero dizer, né? Que às vezes eu me perco um pouco, mas as TVs abertas, os sistemas de comunicação do mundo, às vezes até diz coisas boas, né? Informativas, mas está tudo tão misturado, gente. Então é como se a gente comesse um alimento até gostoso, mas vem misturado com veneno. Então é importante a gente não andar segundo os conselhos de ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Então os ímpios estão o tempo todo nos aconselhando, são as doutrinas de demônios. Os demônios, eles usam pessoas. Se a gente voltasse lá para 1 Timóteo capítulo 4, você vai ver que as doutrinas de demônios são ministradas através de pessoas hipócritas. Pessoas que sabem que aquilo é ruim, mas estão ensinando porque dá ibope. Então, bem-aventurado seremos nós se não permitirmos que esta semente maligna ela entre no nosso coração. Quando eu dou ouvidos, quando eu paro diante de uma TV, né, ou da internet, do computador, para receber informações, né, palavras, imagens, coisas pecaminosas, malignas, contrárias a Deus, eu estou abrindo meu coração para receber uma palavra, uma semente maligna, e ela vai produzir fruto, certo? Então, bem-aventurado esse homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E no versículo 2 ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Exatamente a boa semente da palavra de Deus. Na sua lei medita de dia e de noite. Eu vou falar sobre o que significa isso, meditar, e por que a gente precisa meditar de dia e de noite. Nós vamos ver isso quando a gente for ver o solo pedregoso. Ok? Então, veja aqui o Salmo 1, fortalecendo, corroborando o que Jesus falou. Existe a palavra, ela funciona como uma semente que vai gerar fruto, né? Leva tempo, claro, vai gerar fruto da mesma espécie da semente. Então, as palavras que a gente recebe em nosso coração, seja a palavra de Deus, seja a palavra do mundo, os conselhos do mundo, as instruções do mundo, os conselhos malignos,
seja boa semente, seja má semente, ela funciona como uma semente, ela seja a boa palavra, seja a má palavra, funcionará como uma semente que estará sendo lançada dentro do meu coração e gradativamente, se essa semente permanecer no meu coração, se der o tempo necessário, né, se ela for alimentada, ela vai gerar fruto que são os meus comportamentos. Eu começo a formar na minha mente ideias, entendimentos, filosofias que vai gerar comportamentos, que vai moldar o meu caráter. Ok? Então ninguém está imune a isso. Jesus explicou que é assim. Se você é cristão, né, mais uma vez eu sempre falo isso, não dê ouvidos, não pare para ficar ouvindo conselhos de ímpios. Cuidado com os famosos. Cuidado com os famosos. Os famosos estão aí usando a sua fama para ensinar coisas, ensinar filosofias, ensinar verdades deles. Cuidado com as doutrinas de demônios, gente. Então, vamos guardar o nosso coração para a boa semente da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, é muito importante isso. Estou enfatizando bastante essa questão da palavra como sendo uma semente, porque ela funciona desse mesmo jeito. Funciona assim. E nós precisamos receber apenas, né, deixar a palavra de Deus em nosso coração, a boa semente, o conhecimento do reino de Deus, o conhecimento de Deus, para que a gente possa frutificar e manifestar o reino de Deus. Como é que eu vou manifestar a paz? Como é que eu vou manifestar a alegria? Como é que eu vou manifestar a cura? Como é que eu vou manifestar as bênçãos do reino? Primeiramente, somente a palavra do reino, a palavra de Deus semeada no nosso coração, né, e encontrando um terreno fértil, é que vai manifestar o reino de Deus. E do mesmo jeito, o mundo, se nós deixarmos a palavra do mundo, os ensinamentos do mundo, as filosofias do mundo entrar no nosso coração, vai trazer as coisas do mundo: doença, angústia, depressão, desespero, etc. Então, queridos, vamos meditando na parábola do semeador, que semana que vem nós vamos meditar mais um pouco, compreendendo um pouco sobre o coração, sobre o solo do coração. Então, que a graça do nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, seja com a sua vida em nome do Senhor Jesus. Então, vamos encerrando aqui a transmissão.